Olá, esse vídeo aqui é um corte. Se você quiser assistir o vídeo do podcast inteiro, é só ir na descrição que eu vou deixar o link. Eu já nasci como uma buscadora voraz, e isso, de alguma forma, sempre foi definidor na minha vida, em todos os aspectos. A minha vida pessoal, afetiva, profissional, social, religiosa, ela sempre esteve atrelada a esse processo. E foi mudando gradativamente à medida que eu fui buscando e achando alguma coisa. Outro dia eu li uma frase que fala que todo mundo que é um buscador nunca vira um achador. E é porque assim, cada vez que a gente passa um processo buscando, e cada vez que a gente chega num lugar que a gente acha alguma coisa, aquilo dura por um tempo, mas chega uma hora que não satisfaz mais, e aí a gente começa o processo de buscar de novo. Então, assim, a gente está sempre buscando, esse processo nunca para. E a minha vida sempre foi muito atrelada nisso. A minha profissão mudou de acordo com aquilo que eu fui buscando e achando, o nível das minhas relações pessoais, familiares, afetivas, amizades, também foi mudando à medida que eu fui buscando e achando. Então, esse processo, ele é determinante na minha história de vida. Vamos trocar um pouquinho aí essas informações hoje. Ô, Renato, você falou uma coisa aqui também sobre como vão mudando as pessoas, as coisas, né? Uma coisa que eu percebo dentro da jornada espiritual é que é uma jornada muito de desapego também, porque conforme você começa a caminhada, vai evoluindo, você vai percebendo coisas que não faz mais sentido para você, atitudes, né, de pessoas que não fazem mais sentido, comentários, né, frases e tal, e você naturalmente, você aos poucos não vai conseguindo ficar perto de algumas pessoas. Você vai, é, assim, dependendo do caso, assim, da sensibilidade, você começa a ficar até, te faz mal estar em determinados ambientes, te faz mal estar perto de determinadas pessoas, e é muito complicado isso, porque às vezes isso são familiares, às vezes isso são colegas de classe, são pessoas muito próximas, amigos, né? Uma amizade de longa data para de fazer sentido. Eu já vi casos também, eu lembro de estar vendo uma reportagem, acho que da IPTV, sobre a eubiose, que aí era uma mulher que falou assim que ela namorava um cara e tal, aí eles começaram a estudar eubiose, aí, aí ele desanimou, né, com o tempo e tal, e aí passou o tempo, tipo, eles já não estavam juntos mais, porque tudo na tua vida vai mudando, né? Você tem que desapegar. Na verdade, eu acho que até a raiz da espiritualidade é o desapego, de forma geral mesmo, né? Eu gosto muito, assim, da história de Buda, quando ele fala que ele, ele era um príncipe, né? E aí ele saiu do palácio para buscar o que era verdade, e lá fora ele viu uma coisa que ele não via dentro do palácio, que eram pessoas passando necessidade, fome, miséria, violência e tudo mais. E ele não entendeu o motivo daquilo tudo, então ele começou a buscar a razão da existência, né? Porque até então ele era um príncipe que tinha tudo do bem e do bom, né? Então ele queria saber o motivo, algo além ali daquele castelo, né? E aí ele meditando debaixo de uma árvore, né? Aí tem toda a questão mitológica e tal, né? Diz que ele meditou por 7 dias seguidos debaixo daquela árvore lá, e hoje aquela árvore é um ponto sagrado para o budismo, e ele descobriu na meditação que a origem do sofrimento é o apego. E se você for parar para pensar, é o apego de todas as formas, todos os níveis possíveis, né? Tipo, o apego, até o apego à evolução, o apego à espiritualidade, sabe? Tem gente que começa a se apegar, tem gente não, né? Eu mesmo. A gente acaba pegando a espiritualidade, a conceitos e fica preso ali. Eu até, esses dias para trás, eu fiz uma meditação e eu pedi para Deus que me apresentassem coisas novas
que, ao invés de me confirmar coisas, porque eu já recebi muita confirmação na minha vida, eu pedi que começassem a me apresentar coisas novas para eu sair desse... assim, para eu expandir mesmo a minha consciência, né? Porque a expansão da consciência é isso. Então, a gente tem que apegar do que a gente acredita, e aí a gente tem um insight, descobre que tudo estava errado, e depois vai ter que desapegar desse insight, porque ele ainda não é a conclusão, ainda tem uma outra coisa, e é um processo infinito. Então, assim, já estou falando demais aqui. Eu queria saber, o pessoal aqui do meu canal já me conhece, eu queria que vocês falassem também um pouco sobre a trajetória de vocês, tipo, como que vocês conheceram a espiritualidade, o esoterismo, vocês já fizeram parte de alguma religião no passado, mudaram a percepção de vocês, como é que é? Quem que vai falar primeiro? Posso começar? Então, isso aí que você falou é bem isso mesmo. A minha reflexão é assim, o que eu percebo na minha vida, na minha história, é que a coisa que mais foi impactada com esse processo da busca espiritual, do despertar espiritual, do despertar para que a realidade é espiritual, né? Que nós somos espíritos vivendo uma experiência material. E isso é uma mudança de paradigma, porque a gente antes, né, a gente nasce acreditando que nós somos seres materiais que temos uma alma, talvez um espírito, né? Então há uma inversão muito radical em cima dessa verdade. E a gente lida o tempo todo com os paradoxos, com os paradigmas, com as mudanças, com as transformações. Para mim, a grande palavra desse processo é ressignificação. Porque, assim, você passa um período buscando, movida por uma angústia em que você busca algo que você não sabe o que é, mas você precisa sair do lugar que você está porque aquele lugar não te cabe mais. E aí você passa por esse processo angustiante, aí você acha um platô, uma plataforma, que é quando você encontra alguma coisa nova que ressoa com o seu interior, cala sua alma, cala seu coração. Você fica ali durante um tempo acreditando que, enfim, você achou o final da linha. E aí, daí a pouco, isso começa a te causar uma angústia porque não é suficiente, não te basta. E aí, em cada patamar desse, você precisa lidar com essas mudanças, com essas transformações, com esses paradigmas. Então, assim, passa por processos de você ressignificar coisas que são muito pré-fixadas na nossa cultura. Então, você tem que ressignificar o lugar de Deus na sua vida. Você tem que ressignificar o lugar de mãe e de pai na sua vida. Você tem que ressignificar o fato de quem você é, saindo de uma ótica material para uma ótica espiritual. E são coisas que a gente tem num primeiro momento, depois que a gente nasce, que a gente é aculturado, né, pela família, pela educação que a gente recebe. Esses padrões são padrões muito, muito arraigados, muito enraizados, porque eles não são construídos só nessa vida, eles são construídos de todas as existências anteriores e, na maioria das vezes, em cima de um alicerce, em cima de uma estrutura, que quando você entra nesse caminho de busca, você descobre que essa estrutura é areia. Ela vai desabar a qualquer momento, ela é falsa, ela é irreal. Então, assim, é muito choque. A gente vive de choque. E aí, resumindo um pouquinho aí da minha caminhada, eu nasci numa família católica, parte evangélica. A minha infância, a minha juventude foi toda fundamentada na Igreja Católica, e eu nunca fui aquele tipo de pessoa que fica de visitante. Eu chego e uma semana depois que eu chego, eu já estou lá dentro dos bastidores. Eu já estou enfiada dentro da sacristia, eu já estou dentro da casa do padre. Então, eu sempre, em todos os caminhos religiosos que eu passei, eu sempre fui muito de entrar na intimidade das religiões. E aí, inevitavelmente, a conclusão que eu sempre cheguei em cada religião pela qual eu passei é que lá eu achei todo tipo de coisa humana, mas eu não achei Deus.
Em nenhuma delas eu achei Deus. Eu fui achar Deus fora o dia que eu tomei a decisão que eu não queria mais nenhuma. Chega, acabou, basta de decepção. Porque a gente acaba projetando nas religiões uma expectativa divina. E as religiões são feitas de seres humanos. Elas são feitas de pessoas que têm dificuldade com a sua sexualidade, que têm dificuldade com os seus valores, que têm dificuldade com a sua honestidade, que têm dificuldade com a sua conduta, com a sua ética, com a sua moral. Assim como nós, que estão no mesmo caminho que a gente, passando por um processo também de autoconhecimento, de autodesvendamento. E aí é muito pesado a gente colocar no papel do padre, no papel do pastor, no papel do dirigente espírita, no papel desses líderes religiosos, uma cobrança, uma expectativa de uma postura de Deus, porque eles não são. Embora o discurso seja de que eles o representam, na verdade, eles são tão humanos quanto nós e têm todas as dificuldades que a gente tem. E a gente acaba meio que se decepcionando, né, com os processos religiosos. Mas eles são extremamente importantes por cada etapa, por cada fase que a gente está. A gente precisa passar por isso de entrar na religião, acreditar nela, colocar toda a nossa expectativa divina nela, se decepcionar com ela para entrar no processo de angústia que vai nos mover a buscar a próxima. E aí a gente passa ali pelo caminho de buscar, né? Eu passei pelo catolicismo, e depois eu fui um pouco para a linha do evangélico, e depois eu fui um pouco para a linha do kardecismo, e depois eu rachei com todas as religiões. Eu fiquei quase 20 anos vivendo, me dizendo ateia. E aí, em 2018, a Nova Acrópole entrou na minha vida, a Rosa Cruz Áurea entrou na minha vida, a Eubiose entrou na minha vida, alguns grupos de Facebook ligados a Umbanda entraram na minha vida, e no momento em que eu estava me afogando nas minhas próprias sombras, me afogando no meu próprio abismo, porque eu tinha feito um rompimento com toda e qualquer dimensão divina e espiritual da minha existência, e eu estava sofrendo em depressão, em angústia, tentando me enquadrar numa realidade, numa crença de que tudo que existe é a vida material, que eu ia nascer, crescer, trabalhar, pagar as contas, morrer e acabou. E isso estava me adoecendo. Chegou num nível de adoecimento que eu precisei da intervenção dessas pessoas de 2018 para cá, para eles conseguirem me puxar a cabeça dessa lama, desse lodo, para eu conseguir respirar e enxergar uma perspectiva nova. Então, essa foi a minha caminhada até aqui. No momento, eu estou fazendo mais um período aí de quebra de paradigmas, estudando alguns conteúdos do Jean Valjean, Rogério Pires, Jean Valjean é o pseudônimo dele. Ele trabalha com revelações cósmicas. Eu entendo isso como um complemento de tudo que eu estudei até agora da eubiose e da teosofia, só que num nível mais realista, num nível mais duro e indigesto, de mostrar para nós uma realidade sobre essa dimensão espiritual e divina, do ponto de vista do quanto eles dependem do nosso progresso, da nossa evolução, do nosso processo de autodesenvolvimento e de automelhoria, para que eles consigam corrigir neles aquilo que é imperfeito neles, e que a gente passou a vida inteira acreditando que era vindo de perfeição. Então, eu estou nesse momento na minha vida agora, passando por essa quebra aí de crenças e de paradigmas.